Se o fogo está acontecendo, então a gente precisa também saber como é que é a propagação desse fogo, como é que ele se espalha de um canto para o outro. Então, a gente teve recentemente, né, várias queimadas, onde você vê aí que o fogo se alastra facilmente. Por que isso? Porque você tem o vento, né, que leva o ar quente, você tem o próprio produto, o próprio combustível, que ele está em contato com outros, né, e você tem também as outras condições ambientais de temperatura que facilita com que esse fogo continue. Então, a isso nós temos aí o nome de propagação por condução, que é o contato de um fogo de uma parte aquecida com outra, né, com outra que ainda não está aquecida. Então, a partir daí, ela começa a ficar aquecida e pode também começar a pegar fogo. Nós temos a convecção, que é justamente através desse ar quente, e isso é muito importante e também perigoso, quando você tem incêndios em prédios verticais, né, em edifícios, porque o ar quente está subindo, está indo para outros apartamentos, vai entrar em outros apartamentos e pode encontrar combustíveis, né, com aquela temperatura ideal e também começar o incêndio, começar o fogo nesses outros apartamentos. Né? Então, por isso que a gente precisa também ser mais ágil quando faz esse combate ao fogo e quando está numa área vertical. É uma pena que nem sempre as pessoas são treinadas, assim, elas são treinadas enquanto elas estão na empresa, mas a sociedade em si, ela não recebe esse tipo de treinamento. Mas já que você está aí na empresa recebendo essa informação, então repasse em casa, repasse para seus vizinhos, repasse no seu condomínio, repasse na associação, na igreja que você frequenta, porque a gente vai ter daqui a pouco várias pessoas treinadas, bem informadas, e aí a gente vai evitar alguns problemas maiores, né? Porque o fogo ele é muito rápido, né? Então ele pode destruir em pouquíssimos minutos, né? Tudo que as pessoas construíram durante muitos anos. E a gente tem também a irradiação, né? Que é através dessas ondas de calor que passa também de um canto para o outro, né? Então vocês estão vendo que não precisa ter somente o contato de um material queimando para que o outro também possa queimar. Você pode ter aí outras formas de propagação. Nós temos basicamente 3 fases durante esse incêndio, né? Então vocês estão vendo aí que existe a fase inicial, onde nessa primeira fase o oxigênio está sendo consumido e dessa queima está gerando dióxido de carbono, está gerando vapor d'água, está gerando outros gases, né, de acordo com o combustível que está queimando, e até aquele calor daquele local, ele também está sendo consumido. Mas a temperatura do ambiente, ela já começa a se elevar. Às vezes as pessoas, elas meio que se apavoram quando vê o fogo, quando vê a chama, ou quando começa a ficar quente e saem do local, justamente porque não receberam as informações, né? Não receberam os treinamentos adequados para tentar combater aquele fogo. E pelo fato de sair do local e não apagar aquele princípio de incêndio, aí a gente acaba tendo aquele fogo, né, passando para uma próxima fase. Nessa segunda fase, que é a de queima livre, ele vai consumir o oxigênio de forma mais rápida. Esse aquecimento gera um ar quente, e o ar quente ele é mais leve, então ele sobe, vai procurar saídas daquele ambiente, né, por aberturas que estiverem para cima. Ao mesmo tempo que aberturas que estiverem na parte mais baixa, vai ter a entrada, né, do ar frio, do ar que está lá fora. E aí vai ter sempre essa troca, né, o oxigênio sendo consumido, saindo o ar quente, entrando, né, o ar que a gente pode chamar de frio, e vai aumentando rapidamente aí o fogo, porque também está consumindo rapidamente o oxigênio.
tendo combustível suficiente, claro, e a quantidade de calor naquele local vai aumentando cada vez mais. Bom, e com esse consumo rápido do oxigênio, a gente vai acabar chegando na fase de queima lenta, onde o fogo já consumiu todo o oxigênio e o que tem por ali pode já ser insuficiente para sustentar essa combustão. Aí o fogo vai se apagando, né? Mesmo que tenha o combustível, mas ele vai diminuindo, ele vai se apagando, porque está também diminuindo a porcentagem de oxigênio naquele local. Não tem quem alimente esse fogo. Agora que você aprendeu ou relembrou, né, como é que acontece o fogo, como é que ele é alimentado ou como é que ele se propaga, a gente precisa analisar o local de trabalho, a gente precisa analisar o local que a gente frequenta, a nossa casa, para ver, né, quais são os combustíveis que existem, para ver as fontes de calor que são possíveis, né, já que o oxigênio a gente também precisa dele e ele vai sempre existir no ambiente. Então, quando você faz a identificação, por exemplo, desses combustíveis, a gente coloca ele em classes, né? Precisa ser colocado em classes, porque mais na frente a gente vai conhecer produtos, né, que podem extinguir o fogo, e isso daí vai ficar sempre associado à classe de materiais, né, à classe de produtos que esse agente extintor está relacionado. Então, nós temos aí a classe A, que são realmente produtos sólidos, né? Papéis, madeiras, borrachas, plástico, tecido. Nós temos os produtos líquidos, que estão classificados em B. Nós temos os equipamentos, quando energizados, que eles fazem parte da classe C. Nós temos materiais, metais, que são chamados de metais pirofóricos, que fazem parte da classe D, e uma nova classe que o pessoal também está trabalhando com ela, que é a classe dos óleos e gorduras, que também tem aí em alguns ambientes, geralmente voltados ou utilizados para alimentação, né? Um pouquinho diferente aí dos líquidos combustíveis inflamáveis. Então, você tem aqui, né, uma explicação sobre cada uma dessas classes, onde a gente vê, por exemplo, que o material sólido ele vai queimar por cima, ele vai queimar por dentro, ele deixa cinzas. Então, são características que a gente já sabe e que vai escolher um agente extintor adequado para poder apagar o fogo em toda essa extensão, né? Por cima e por dentro. Os líquidos inflamáveis, que a característica deles é que eles queimam sempre em superfície e não vai deixar resíduo, então também a gente escolhe o produto adequado para encobrir toda essa superfície. Os materiais que estão na classe C, eles podem até se transformar em outra classe, né? Você tem que fazer o desligamento da energia daquele local que está queimando, mas para que não haja nenhum problema de esquecer ou de não dar tempo de desligar a eletricidade, então ele já fica aí na classe C, aí a gente já escolhe também o produto que não vai trazer nenhum problema para a pessoa que está utilizando, como no caso de um choque elétrico. E a classe D, né, que são metais pirofóricos, que você encontra aí em algumas empresas, e eles precisam de um tratamento um pouquinho mais específico, agentes extintores também mais específicos, né? Então aí quem trabalha com esses tipos de produtos, de materiais, né, já tem aí todas as orientações detalhadas, né, em relação a cada um desses produtos. Mas, como a gente vai começar na questão da prevenção, então você já sabe como é que as coisas acontecem. Vamos agora dar algumas dicas, né, de como você pode organizar sua empresa, né, organizar seu escritório, organizar até mesmo sua casa, de forma a não criar, né, não ter a probabilidade aí de acontecer o incêndio, de acontecer o fogo. Então, no momento, por exemplo, de armazenar materiais, mantenha sempre que possível, né, os produtos inflamáveis longe dessa fonte de calor.
Mantenha o local com a mínima quantidade necessária. Por que você tem que armazenar tanto produto assim? Você já sabe na sua empresa de quanto vai ser o consumo semanal, mensal, anual. Então, talvez você não precise, comprar uma quantidade grande e deixar armazenada. É só fazer aí o acordo com os representantes, com os distribuidores, para que aquilo seja entregue também em cada etapa e você não tenha uma quantidade grande desse produto aí armazenado. Todo produto combustível, líquido, gasoso, eles precisam ficar em ambientes fechados. Mas quando a gente diz em ambientes fechados, é porque ele não pode estar com acesso a qualquer pessoa. Tem que ser um responsável, seja lá no almoxarifado ou em outro setor, uma pessoa responsável que vai fazer a retirada, fazer o manuseio desses produtos. Então, ele tem que ficar num lugar fechado, num lugar sinalizado, com o nomezinho do seu produto, com aquela FISP sempre próxima, para que a pessoa que está manipulando esses produtos, ele saiba o que vai fazer. Mas tem um detalhe, eu deixo em local fechado, porém, esse local precisa ser ventilado. Então, de repente, eu posso ter algum produto dentro de um armário totalmente fechado. Aí você substitui esse armário ou substitui pelo menos as portas desse armário por grades, porque ela vai ficar ventilada, não vai acumular gases ali dentro, caso esse produto comece a vazar, porque se você tem um gás confinado, um gás guardado em algum ambiente, aí sim você também tem a probabilidade ali de explosão. E naquela área de armazenamento ou de utilização do produto, você tem que colocar regras, regras para os seus funcionários, que a mínima possível é a questão de não fumar naquele ambiente. A gente sabe que as empresas têm, sim, de não usar celular, por exemplo, porque a gente tem assim, existe ou não existe a probabilidade de ter um incêndio ou uma explosão pelo uso do celular. Então, como a gente assiste em vídeos, vê informações, uns dizendo que sim, outros dizendo que não, por garantia, a gente também evita aí tudo isso. Mas, para poder também assim a gente ir tirando mais as dúvidas, deixei aí no ambiente virtual um outro videozinho para vocês, que mostra que aparentemente foi por conta do uso do celular, que houve a explosão. Então, depois vocês assistem e tiram aí essas dúvidas. Todo equipamento precisa ter manutenção adequada. As máquinas, elas podem aquecer, os quadros elétricos, eles podem ter um curto-circuito, podem formar um arco, se eles não estiverem com as instalações bem feitas, com as instalações apropriadas. Então, fiação descascada, com a emenda mal feita, máquina que está aquecendo, derramando óleo, as instalações que não são projetadas, lubrificantes espalhados, lubrificantes utilizados de forma inadequada, colocados em recipientes também de refrigerantes, sem a sinalização, sem a pessoa saber realmente que produto é aquele e vai se espalhando por dentro da empresa, já são aí mais condições, que aumenta a probabilidade de acontecer o fogo. Então, você tem que cuidar também aí de toda essa parte de manutenção, de organização, de limpeza, para fazer a prevenção, tá? E não fazer a correção, fazer o combate depois, se a prevenção não deu certo. Também, como dicas, nós temos não colocar nenhum produto combustível inflamável dentro de escadas. Às vezes o pessoal usa a parte de baixo da escada para fazer um depósito, mas ali, claro, você não vai colocar porque vai estar no ambiente fechado, com pouca ventilação, e caso aconteça um acidente, você tem passagem de pessoas ali por cima. Não utilizar equipamentos que façam com que haja uma sobrecarga elétrica.
Então, você está vendo aí na figura da sua direita, né, um filtro de linha, uma extensão, né, o nome aí que a pessoa queira dar, com vários equipamentos ligados, e você está vendo aí, né, quem já fez isso, você encosta nessas extensões e você vê que elas estão aquecidas. Estão aquecidas justamente porque ela não está dimensionada, não é para usar daquela forma, e aí é uma fonte de calor. Né? E essa outra instalação aí do chuveiro, que é lógico, a gente tira essas coisas, né? Tira essas fotos aí da internet, mas a gente sabe, infelizmente, que tem pessoas que fazem o seu arrumadinho, sim. Claro que na empresa vocês não vão fazer isso de jeito nenhum, né? Mas em outro canto, em casa, é possível que alguém tenha feito, né, um arrumadinho aí para que as coisas continuassem dando certo. Olha, pessoal, vamos evitar fazer instalações elétricas de forma inadequada, né, achando que sabe fazer. Procure um profissional que realmente saiba, um profissional que lhe oriente a comprar o tipo de material certo, a fiação, né, o diâmetro do fio, né, correto, que faça tudo certinho, né, porque a partir do momento que a gente já vai forçando isso, vai deixando as coisas erradas dentro de casa, porque naquele momento não teve tempo, aquilo ali vai passar realmente muito tempo, porque quando começa a funcionar direitinho, a gente esquece que tem que consertar. E como eu disse a vocês no início desse vídeo, muitos acidentes residenciais, eles acontecem por conta da eletricidade, tanto o choque elétrico como o fogo. Então, é comum a gente ver em residências um ventilador pegar fogo, né? A televisão que estava lá numa tomada que já estava quebrada também pegar fogo e acabar transmitindo, né? Propagando esse fogo para outros móveis que tem dentro de casa e num momento, se for num momento que não tenha ninguém em casa ou que seja no horário da noite, o fogo vai continuar, né, e causa até a morte de todas as pessoas que estão naquele ambiente. Na empresa a gente sabe que vai ser tranquilo, mas de qualquer forma dá uma olhadinha aí de novo para ver se está tudo certo, né? Evitar o acúmulo de material sólido também, né? Ter cuidado com o uso de álcool, de gasolinas, né? De removedores. Nós temos também um perigo, né? Um aumento crescente de acidentes com fogo quando chega no período do mês de junho, que são as festas de São João, e também durante as festas de final de ano, que é onde tem uma quantidade maior daquelas luminárias para enfeitar a árvore de Natal, enfeitar a casa, né? Não são luminárias feitas com uma fiação adequada, é um material mais simples e eles acabam usando, né, fiações que elas quebram com facilidade, elas aquecem com facilidade e ainda tem, né, as velinhas de decoração ou dos religiosos que usam também a vela em casa, né, colocando em cima de uma superfície que não é tão segura. Mesmo que você coloque num pires, num prato e coloque em cima, por exemplo, do rack, né, de uma mesinha que seja de madeira, essa também não é a forma correta. E principalmente se fizer isso durante a noite, porque você não vai ter como controlar. Então, ter cuidado, né, com esses enfeites e essas práticas que a gente tem. Temos também, né, que conhecer as condições de segurança do local de trabalho, não esquecer de verificar as saídas, de verificar rotas de fuga, de verificar se aquelas saídas elas têm algum tipo de obstrução, né? Isso falando mais uma vez na empresa, mas eu tenho que lembrar que existe um projeto, né? Um projeto feito por um engenheiro de segurança, aprovado pelo Corpo de Bombeiros, onde nesse projeto já contempla, né, todas essas questões de rota de fuga, de saídas, né, de como deve ser a porta para as pessoas saírem daquele local, né, a localização de equipamentos como extintores, como hidrantes,
Então, assim, a gente tem que manter tudo aquilo que está no projeto, manter no mesmo lugar e manter funcionando, né? Porque se foi aprovado, é porque aquele projeto estava adequado, atendia toda a legislação de incêndio do seu estado e atende também às condições mínimas de segurança que a pessoa analisa, né, de segurança no combate, né? Porque a gente já está imaginando que o fogo, que o incêndio aconteceu, né? Conhecer o funcionamento desses equipamentos para não utilizar de forma errada, porque também tem o seguinte, tá? Nós temos a teoria, onde a gente está passando aqui para vocês de forma fácil, de forma rápida, mas também precisa se fazer a prática. E não significa que a prática tem que ser feita uma única vez. Quanto mais vezes a gente faz de prática, mais segurança a gente tem na hora de utilizar esses equipamentos. Eu garanto a vocês que a situação real já causa na gente, né, o nervosismo, já causa na gente uma situação, né, de pânico e que a gente precisa controlar essa situação de pânico para poder atuar. Porque imagine se todo mundo na empresa ficar nervoso ao mesmo tempo. Claro, vai ter o pessoal da brigada. Então, esse pessoal da brigada, ele recebe uma dose maior de treinamentos, uma frequência menor, né? Com menos tempo, ele está sempre renovando o treinamento, que é justamente para cada vez mais ele escutar, praticar, e daqui a pouco ele vai fazer o combate, ele vai fazer a prevenção, acaba fazendo de forma automática, mas em compensação fazendo certo, né? Fazer a primeira vez, muitas vezes a pessoa faz besteira mesmo, a pessoa faz errado, mas com a prática, com o tempo, é que a pessoa vai chegando aí a essa perfeição. E não fumar, né, também assim, usando como dicas em casa, evitar fumar quando estiver na cama, quando estiver sonolento, né, para que esse cigarro não caia no sofá ou no tapete, né? Apagar corretamente o cigarro, se chegar em casa ou estiver em casa e sentir aquele cheiro do gás, né, do GLP, não acenda lâmpadas, não risque fósforo, né? Porque pode causar uma explosão, já que se você está chegando em casa, provavelmente suas janelas também vão estar fechadas. Então, antes de você fazer qualquer coisa, no escurinho mesmo, né, você pode abrir portas, abrir janelas, para começar a sair aquele gás daquele local. Também não saia na carreira e deixe a coisa ali vazando, não, né? Porque pode prejudicar todo mundo da residência, das residências vizinhas. Então, você pode, sem pânico, sentir o cheiro de GLP, né? Não entre em pânico, abra janelas, abra portas, que daqui a pouco vai diminuir a concentração do que está ali dentro. Aí você pode sair, porque o cheiro realmente incomoda. Depois você pode voltar e ver o que aconteceu. Se não souber o que fazer, então entre em contato com pessoas especializadas, né? Tem o pessoal do Corpo de Bombeiros, então eles são especialistas para dar orientação. Só o fato de você ligar e contar o que está acontecendo, eles já podem orientar a como você deve proceder nessa situação. E aí tem, né, não soltar balões para não provocar incêndio, não desmatar, não fazer certos tipos de colheita que se usa o fogo para acabar com a questão, a parte do mato, do capim. E se você estiver na rua, escutar aquela sirenezinha do bombeiro, deixa ele passar. A gente sabe que o trânsito nas cidades, nas capitais, não é bom, mas sempre que possível, né, dê passagem, porque se eles estão com a sirene ligada, é porque eles estão indo fazer algum atendimento. E como não dá para voar, como não tem asas, então eles têm que ir mesmo pelas estradas, e pode ser que o local de atendimento seja longe e demore um pouquinho para chegar e já não dê mais tempo de salvar nada. Bom, terminando, né, essa primeira parte do vídeo, você vai agora lá para o ambiente virtual,
assistir aqueles videozinhos explicativos sobre alguns assuntos que eu falei para vocês durante o vídeo aqui, e também um exercício de fixação, tá? Não é o exercício final, mas é um exercício que você vai responder, vai ganhar também uma pontuação em cima desse exercício, mas é para a gente poder ter a certeza de que todo o conteúdo aí foi absorvido. Quando você concluir essas avaliações, vai abrir aí um outro vídeo para você assistir, né? De outra parte, de mais conteúdos sobre a ANR23, Prevenção e Combate a Incêndio. Então, boa sorte, bom trabalho, boa avaliação e daqui a pouco a gente se encontra novamente.